Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Eu quero falar sobre propósitos dos juízos e das profecias de Deus. Deus faz juízos com propósitos bem definidos, mas Ele quer que esses propósitos sejam entendidos. E por isso Ele envia profecias. Ele mesmo diz em Amós 3, versículo 7, Ele não fará coisa alguma sem primeiro revelar aos seus servos, os profetas. Portanto, Deus faz juízos aqui na terra. Não vamos pensar que são únicos os juízos que Deus faz na terra. Não, o juízo é depois, é o juízo final, perante o qual todas as pessoas vão comparecer para serem condenadas. Só não vão entrar nesse juízo final os que forem salvos. Esses serão arrebatados, os que estiverem totalmente limpos, em atividade, produzindo frutos, em comunhão com Deus, sem mancha e com a vida espiritual em dia. São os que vão ser arrebatados e não vão passar pelo juízo. O Senhor Jesus falou que esses que ouvirem a palavra do Pai e crerem nele, em Jesus, não entrarão em juízo, porque já passaram da morte para a vida. Não entrarão no juízo final, porque já passaram da morte para a vida. Mas isso não os exime aqui na terra de passarem por disciplinas de Deus. Para o cristão é disciplina, para os demais é juízo. O que são juízos? São operações punitivas, castigadoras da parte de Deus para alertar as pessoas e, de quebra, o mundo todo que vai ouvir dos juízos de Deus. Em Juízes, no capítulo 4, nós encontramos a expressão falai dos juízos de Deus. Falai. Os juízos de Deus são para serem anunciados. Os cristãos têm que falar dos juízos de Deus. Calamidades, terremotos, a gente tem que falar. Tsunamis, furacões, ciclones, grandes secas, grandes frentes frias, chuvarada, inundações, destruições de todo tipo, causadas pela natureza, gafanhotos. Temos que falar, são juízos de Deus para mostrar o poder dele na natureza, mostrar que a natureza está sendo agredida pelo ser humano e que Deus está avisando. Os pequenos juízos que Deus faz agora anunciam o grande juízo final. É para as pessoas temerem a Deus e tremerem diante dele. Mas aparentemente os crentes não estão fazendo caso disto. Estão também embarcando na opinião das pessoas que a grande mídia projeta, que estão sempre trazendo explicações científicas para os terremotos, os tsunamis, os vulcões, estão trazendo explicações para a seca, para o aquecimento, para o frio, estão sempre trazendo explicações científicas e muitos cristãos embarcam nisto. Mas nós sabemos que quem muda o clima é Deus. Quem age na natureza é Deus. Ele não delegou isto para ninguém mais, muito menos para o diabo. Deus continua agindo na natureza e ele faz e fará juízos para mostrar o poder dele, alertar as pessoas e despertar o seu povo. Juízos Deus faz para despertar o seu
povo, principalmente quando este se acomoda. Você pode se considerar um cristão acomodado? Você tem cuidado de outras vidas? Tem se preocupado em evangelizar? Você tem saído para ir socorrer outras pessoas, crentes enfraquecidos, caídos, pessoas que não conhecem o evangelho? Você está em atividade ou você é uma pessoa parada e acomodada? Se você é um crente parado e acomodado, não tenha dúvida que por amor a você, Deus vai disciplinar. Que filho há quem o pai não discipline? Se você está sem disciplina, é porque você já não é filho mesmo, ou não é filha, ou seja, Deus já deixou você de lado, ou você já ficou de lado de Deus mesmo. Se você tem disciplina, muito bom. Deus disciplina a quem ama. Então, uma calamidade, uma catástrofe que acontece com você, um assalto, uma doença, um acidente de carro, uma perda na família, uma situação difícil, é, da parte de Deus, um ato de disciplina, visando o melhor, por amor, visando despertar você que está acomodado. Entenda isto. Para os demais, Deus faz juízo. Eles pensam que Deus morreu, que Deus não é nada, que Deus não funciona. De vez em quando Deus mostra a mão dele, levanta uma trovoada, uma tempestade, um furacão. Deus faz um terremoto para eles entenderem. Tem acontecido terremotos no mundo inteiro, tsunamis, movimentos vários na China, na Turquia, no Haiti. Recentemente, alguns, mencionando alguns, Deus tem agido. O mundo, de certa forma, esconde, tenta dar explicações para não dar a honra para Deus, para não dar a glória para Deus. Então Deus vai continuar a fazer juízos. Esses juízos são feitos pelo Senhor. Eu quero ler aqui em Isaías capítulo 17, até um texto um pouco difícil de ser entendido, porque ele traz várias profecias contra Damasco, a Síria, e contra Israel, reino do norte, mas eu quero focalizar em especial o versículo 6, que é também uma maneira muito interessante de Deus agir. Os juízos de Deus não são completos aqui na terra, e isso é fácil de entender, senão não haveria necessidade de um juízo final. Aqui na terra, Deus sempre deixa um restinho, e ele diz aqui que ficarão ainda alguns rabiscos, como quando se sacode a oliveira e ficam 2 ou 3 azeitonas na ponta do ramo mais alto, ou 4 ou 5 azeitonas nos ramos mais exteriores de uma árvore que dá fruto, diz o Senhor. Então, quando isso acontecer naquele dia, olhará o homem para o seu Criador, e os seus olhos atentarão para o Santo de Israel, e não olhará para os altares, obra das suas mãos. Pois é, o juízo de Deus visam botar o crente com medo para que ele tema a Deus e se volte para Deus e não para o dinheiro, para as suas obras, para o seu carro, seu trabalho, sua casa, seus bens, seu patrimônio, suas contas bancárias. Na hora do juízo de Deus, o crente treme e olha para Deus. Há situações em que o dinheiro não resolve, plano de saúde não resolve, todos os bens e patrimônio que uma pessoa tem não resolvem. Na hora do desespero, a pessoa tem que olhar somente para Deus. E isto é o que Deus faz. O juízo anunciado neste capítulo é para o povo de Israel e Deus aponta para o futuro. Isso aconteceu parcialmente em algumas vezes no passado. Por exemplo, quando a Assíria veio e destruiu Samaria, mas Judá ficou com Jerusalém. Mais tarde, Judá e Jerusalém também foram destruídos pelos babilônicos, mas sobrou um restinho que foi para o cativeiro, depois voltou, e assim por diante. No ano 70 da nossa era, Jerusalém foi destruída, houve o espalhamento dos judeus pelo mundo todo, a diáspora, sobrou um pouco de judeus que ainda
estão pelo mundo. Estão se concentrando no país de Israel hoje, mas vem a grande tribulação, eles serão dizimados, mas sobrará um pouquinho no final que vai se converter. A Bíblia chama o remanescente que vai se converter. Portanto, isto é uma maneira de Deus agir aqui na terra, com juízos parciais. Deus destrói muito, mas para alertar o que fica. É interessante. E dentre os cristãos também Deus leva os que estão preparados. É uma morte acidental, é uma morte triste, é uma morte violenta. Mas isso é bom para sacudir os demais que ficam. Isso é maneira de Deus agir. Ele leva alguns para despertar os outros. Mas é bom sempre a gente lembrar que existe um juízo final. Esse vai arrematar tudo e não vai deixar nada pendente. Se você tem um pecadinho sequer, você não tenha dúvida. Morrendo assim, vai para o juízo final para receber a condenação por esse que você acha que é um pecadinho. E lá você vai descobrir que não era um só pecadinho. Na verdade, era uma raiz de pecados que vai condenar você por toda a eternidade. Vai ter muito remorso lá. Mas a hora é agora e somente agora. Não vai ter o depois para quem for apanhado em pecado. É para se consertar de cada pecado agora. Por isso, Deus vai continuar fazendo juízos na terra. Você pode ter certeza. Nós vamos ser sacudidos por notícias de tsunami aqui, destruição acolá, uma guerra ali, uma revolução acolá, um maremoto ali, um terremoto, um vulcão eclodindo, grande seca, inundação matando muita gente. Tudo isto vai acontecer. São juízos de Deus para alertar os cristãos, despertar o povo dele. Quanto aos outros, é para mostrar o poder de Deus. Entenda isto para você entender por que alguns males vêm sobre a sua vida como disciplina de Deus, mas que no mundo Deus vai continuar agitando os ambientes para que muita coisa aconteça. O mundo precisa ser sacudido e vai ser parcialmente sacudido muitas vezes, até que seja sacudido de uma vez por todas no final, quando Deus determinar, final este que sabemos já está chegando.